Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós agora adentraremos à parte do conteúdo que trata dos procedimentos do árbitro após ver as partes principais das regras do voleibol e também nós teremos que ver um pouquinho da súmula, certo? Então esse conteúdo aqui é tão importante é, para pessoas que estão aprendendo sobre o voleibol, tanto para ser professor quanto para ser jogador. Nós precisamos entender quais são não só jogador profissional, né, mas como um jogador que pratica aquilo ali na escola ou que eventualmente participa de algum campeonato, porque é essencial conhecer os procedimentos que a arbitragem realiza durante o jogo e também como funciona a súmula, porque a gente vai ver que o capitão do time ele precisa assinar a súmula para ela atestar algo verídico. Então, o capitão do time, ele precisa conhecer a súmula para verificar se não tem nada de errado nela. E para isso, ele precisa entender sobre a súmula. Senão, simplesmente ele vai assinar algo que ele não compreende, ele não entende o que tá aparecendo ali, certo? Então, vamos mostrar, principalmente, eu tenho um videozinho mostrando é, os gestos do árbitro. Também vou mostrar um pouquinho quem são a equipe técnica, né? As suas funções, suas obrigações. E por último, um pouquinho da súmula, beleza? Então, esses são os objetivos da nossa aula. Então, primeiro, estudar os procedimentos de arbitragem e conhecer os elementos contidos na súmula, beleza? Primeiramente, para a gente entender a arbitragem no voleibol, é interessante compreender uma coisa básica. O árbitro só finaliza uma jogada, que é o rally, a que inicia com o saque e termina com a arbitragem sinalizando uma falta, uma interferência externa. Então, primeiro ele precisa realizar esse ato, e para isso ele precisa ter certeza que aconteceu esse ato, e ele precisa ter identificado que tenha ocorrido essa falta. Claro, nós temos o árbitro, é um ser humano e ele pode errar, tá? Ele é passível de erro, ele não deve errar, mas infelizmente acontece, tá? A última estava pesquisando um pouquinho sobre esse assunto e eu vi uma reportagem em que um árbitro oficial, árbitro da FIVB e dois jogadores profissionais e também até o mesmo repórter praticou essa questão de ver se a bola estava dentro ou fora. Eles pegaram uma máquina que joga a bola a 110 quilômetros por hora e eles tinham que sinalizar se era dentro ou se era fora. E todos eles erraram pelo menos uma ou duas vezes das tentativas que eles fizeram, o que pôde identificar que existem momentos que qualquer ser humano vai errar. Existem bolas que são muito difíceis de identificar se ela bateu na linha ou se ela bateu fora da quadra totalmente, tá? E às vezes esse erro pode acabar com o jogo, tá? O árbitro pode ter vezes que erre muito e não afete o resultado do jogo, mas pode ser que um erro possa dar o título para uma outra equipe, certo? Então, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa ter a certeza de que foi cometida uma falta, por exemplo. E quando eu digo falta, quando a minha equipe deixa a bola cair no chão, é uma falta, tá?
é ponto do adversário, mas é uma falta cometida pelo meu time. Então isso também, ponto não conta, professor, só falta. Nesse caso, é uma falta minha, da minha equipe, ter deixado cair a bola na minha quadra, e isso é ponto da equipe adversária, tá? Só para esclarecer isso. E interferência externa, se por acaso acabar a luz ou se alguém invadir a quadra, alguém não sei, comissão técnica ou da torcida invadir, ele pode sinalizar isso como uma falta, tá? E aí, o que eu vou mostrar no videozinho é que os árbitros devem utilizar sinais oficiais para sinalizar a equipe vencedora de cada rally, ou a natureza da falta, ou apontar quem realizou a falta, tá? Existem diversos sinais e a gente vai ver aqui os principais, os mais relevantes para a gente, tá? Para a gente aprofundar nisso, chegar lá nos sinais manuais, é interessante saber que existe uma equipe de arbitragem e cada um tem as suas funções, as suas competências, e cada um deles tem ali os seus sinais, o que eles devem sinalizar e como eles sinalizam, tá? Então, primeiramente, nós teremos o primeiro árbitro, aquele que fica em cima de uma escada, fica no alto, próximo ali do lado da rede. Tem um indivíduo que é o segundo árbitro, que está do outro lado da rede, tá? Só que no chão. O apontador e o apontador assistente são aqueles que ficam na mesa, e o juiz de linha são aqueles que ficam lá na ponta da quadra e servem para a gente vai ver isso depois, né? Mas eles servem para verificar se essa bola saiu ou não, tá? Então, primeiramente, aqui a fotinho, uma foto num momento meio peculiar, né? Pegaram eles um momento ruim da foto, mas essa é a posição do primeiro árbitro, tá? Ele é o indivíduo que tem a decisão final, ele decide tudo. Ele também, como ele é o árbitro principal, ele é auxiliado por toda a equipe de arbitragem, tá? Todos aqueles que eu citei auxiliam ele, certo? Ele apita para o início do rally, tá? Que é a equipe que executará o próximo saque. Ele também apita para sinalizar uma falta e sinalizar a natureza dela, tá? E ele também apita da mesma forma ali quanto às faltas, tá? Qualquer tipo de falta, beleza? Até se for externa. Aqui temos algumas competências que a gente pode chamar de autoridades e responsabilidades desse indivíduo, que é o primeiro árbitro, tá? Então, primeiramente, ele controla o trabalho de toda a equipe, não só a equipe de arbitragem, mas também a equipe que gera um bom funcionamento do jogo. Então, na equipe, num jogo profissional, nós teremos os boleiros, que são os gandulas, né? E os enxugadores e limpadores de quadra, que são aqueles que intervêm depois do final de um rally, eles vão lá e enxugam a quadra, porque acontece dos jogadores se jogarem no chão para pegar a bola e tudo mais, e como eles estão suados, acaba ficando molhado, e é um grande risco uma quadra molhada. E por isso eles precisam secar a cada jogada, beleza? E como eu disse, como ele é o árbitro que toma todas as decisões, ele é o principal árbitro, ele pode até contestar. Por exemplo, o último jogo que eu assisti, o árbitro teve um lance em que a defesa colocou a bola, o chão está aqui, a bola ia cair no chão, o defensor colocou a mão. Então a bola caiu e bateu na mão dela. O segundo árbitro deu bola no chão, ponto para o adversário. Porém, quem tomou a última decisão, quem toma a última decisão é o primeiro árbitro. Ele sinalizou que era para continuar o jogo, pelo fato de
ter encostado no chão, não ter encostado no chão, mas sim na mão da jogadora. E por isso ele decidiu que continuasse o jogo. E ninguém contesta, todo mundo continua a jogar, beleza? Ele tem algumas ele tem algumas responsabilidades, como fazer inspeção da quadra, dos equipamentos, da rede, por exemplo, para verificar se não está furada. Ele realiza o sorteio para ver quem vai iniciar com a bola, quem vai escolher a quadra. Ele pode advertir a equipe, não só os jogadores, mas como a equipe técnica, tá? E equipe médica. E ele pode decidir sobre as faltas do sacador, de posicionamento, de toque de bola, no contato da rede, de ataque, de passagem irregular da bola para o campo adversário, que daí no caso é aqueles externo às antenas ou por baixo, tá? Ele tem basicamente a decisão de sinalizar todas as faltas, beleza? Aqui nós temos o segundo árbitro, então ele fica localizado do outro lado da quadra, tá? É esse indivíduo aqui, beleza? Ele se concentra no saque, no toque legal na rede pelos bloqueadores, tá? Imaginem que o indivíduo, imagine se existisse apenas um árbitro, pessoal. Um teria que estar de olho no saque, como se o indivíduo vai sacar corretamente, se ele não vai tocar na parte, não vai tocar na linha, né, com os pés, ou não vai invadir ele de qualquer forma. Também ele tem que estar de olho se o próprio time dele não está bloqueando a visão do adversário. Ele também teria que estar verificando se não tem ninguém fazendo a intervenção ali, bloqueando um saque. Ele teria que ver se não tem uma invasão, se não tem falta de rotação. Imagina, então, nós temos muitos pontos que devem ser observados, além de que no final da jogada tem que verificar se essa bola foi dentro, se foi fora, se teve 2 toques, 4 toques. Então, são muitas funções, às vezes, que são simultâneas, e aí cada um precisa designar uma função para cada um ter um foco, senão todo mundo fica perdido. Então, nós falamos que o primeiro árbitro tem as funções principais dele, tá? Ele faz uma observação ali das faltas de forma geral, mas aqui nós temos o segundo árbitro um pouquinho mais específico. Então, vai lá. Tem o toque legal na rede, principalmente do lado dos bloqueadores, porque eles não podem tocar na rede, tá? Então, quando há um ataque, uma cortada, o primeiro árbitro fica observando o lado atacante e o segundo árbitro observa os defensores, se eles não vão tocar a rede. Então, cada um observa em um momento que é muito rápido, eles conseguem se concentrar e fazer essa observação interessante, tá? Tá. Depois tem a questão da invasão ilegal. Ele observa se não tem uma invasão ali por baixo que possa atrapalhar a jogada. E as ações ilegais da equipe receptora. Então, essa questão do rodízio errado, se tem alguma forma ilegal ali de recepção desse ataque, do saque, 2 toques, ou que acabe tendo 4 toques, enfim, beleza? Aqui nós temos... Opa! Dentre as possibilidades, nós temos, de forma resumida, é isso, tá? Agora nós temos aqui o apontador. O apontador é aquele indivíduo que fica na mesa, ele é um mesário, ele em jogos mais profissionais tem um auxiliar, tá? E ele basicamente é o indivíduo que tem a função de anotar tudo, tá? Ele é o indivíduo que trabalha com a súmula, tá? Ele coopera, ele anota ali, preenche tudo de acordo com as regras e coopera com o segundo árbitro, tá? Ele também tem um apito ou
como é que é? Um sino que ele avisa alguma irregularidade que ele pode apontar, tá? Durante o jogo, após o saque, por exemplo, tá? Ele está ali sempre auxiliando o segundo árbitro, mas ele também pode interferir no jogo, tá? É interessante também que ele tem funções antes, durante e depois do jogo, tá? A gente vai ver isso aqui. Então, antes do jogo, quais são os objetivos, quais são as funções dele? Primeiramente, então, ele tem que registrar os dados das equipes e da partida, da formação inicial de cada equipe. Então, ele vai anotar. Não sei se vocês já jogaram alguma partida de vôlei, em que seja em escolares, em que tem uma equipe ali de arbitragem. Normalmente eles pedem para quem está dentro de quadra ficar de costas para eles anotarem o número, para verificar se não tem erro na rotação, tá? Eles registram então os dados das equipes, quem o número, o nome da equipe titular, reserva, equipe de técnica, tá? Tudo isso. Durante a partida, o que ele faz? Ele registra os pontos marcados, tá? Eles controlam a ordem do saque, como eles anotam ali os titulares, tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eles vão verificando conforme a rotação. Eles estão no segundo ponto, na segunda rotação, né? Melhor dizendo, eles precisam estar numa posição X. Se eles não estiverem nessa posição adequada, é sinalizado o erro e depois de acontecer o saque, eles sinalizam o primeiro árbitro. Teve esse erro de rodízio. E aí já tem a falta, tá? Eles anotam também a advertência, todos os eventos excepcionais que são anotados no campo de observação, as substituições e o tempo, tá? Tudo isso ele anota durante a partida. Beleza? Antes da partida, ele até anota ali, como eu disse, as coisas da partida, então ele vai anotar quais os times estão jogando, quando está sendo esse jogo, onde está sendo, é a parte do cabeçalho, tá? Como eu disse, ele usa uma campainha para sinalizar a substituição, ele anuncia o fim do set, tá? Então ele sinaliza quando chega nos 25 pontos ou nos 15 pontos no último set, tá? Ele também ele anuncia a marcação do 8º ponto no quinto set, que é onde tem a troca de quadra, tá? Eles invertem a quadra, beleza? E ele também controla os intervalos do set. Então, ele tem a duração, ele anota a duração. Quando chega no momento, quando estoura o tempo, ele sinaliza para voltar ao jogo. Tá? E no final, nós temos ainda o registro final, onde eles precisam pegar a assinatura, tanto deles como dos árbitros, capitães, certo? Os técnicos. Ele colhe a assinatura de todo mundo, beleza? E além dele, nós temos o auxiliar, que é o apontador assistente, tá? Ele tem algumas funções bem específicas, mas no geral, ele também é como um suporte do apontador em suas tarefas, tá? Ele costuma registrar a troca envolvendo os líberos, como tem as trocas específicas dos jogadores. O líbero ele acaba tendo, ele pode ser alterado quantas vezes for necessário e por isso acaba tendo que prestar atenção nisso, tá? Ele acaba tendo o objetivo ali, focando na troca do líbero só para ver se não tem nenhum problema nas suas trocas, tá? Antes da partida e do set, a função dele é preparar essa folha de controle do líbero, tá? E preparar uma súmula reserva. Então, muitas vezes ele pode ir anotando também na súmula para verificar caso o apontador principal não tenha visto alguma jogada ou
se perdeu, ou no final eles comparam para verificar se está tudo certo, tá? Ele também opera esse placar manual que tem ali na fotinho, para verificar quanto está a pontuação durante a partida. Eu acho bem legal, eu sempre gosto de ficar vendo quanto está o jogo, e eu não gosto de ficar memorizando, e um placarzinho desse era muito bom. E ao final, ele assina o formulário de controle do livro e assina a súmula também, beleza? E por último, nós temos os juízes de linha, que são esses indivíduos que tem ali, igual da foto, são 2 indivíduos normalmente na diagonal, tá? Eles ficam a 1 metro, 2 metros de distância da quadra, como esse indivíduo está, tá? Ele fica observando a questão da bola, se ele vai entrar na quadra, se ele vai bater na linha, se ele vai bater fora, tá? Nos campeonatos mundiais ou oficiais da FIVB, são necessários 4, e daí fica 1 em cada ponta. Como normalmente nos jogos que não são mundiais, que não são oficiais, eles ficam, teria apenas 2 desses, tá? E eles ficam na diagonal, eles ficam nesse fundo lateral, próximo ali com o pé esquerdo dele mais próximo da linha esquerda, digamos assim, beleza? E aqui nós temos uma foto que mostra basicamente todos os árbitros, tá? Toda a equipe de arbitragem. Então, o juiz de linha está aqui, o saque está acontecendo aqui, o primeiro árbitro fica aqui em cima, o segundo árbitro aqui embaixo, o apontador fica aqui na mesa, tá? Não dá para ver direito pela qualidade da foto, mas tem o apontador, tem o assistente aqui, que é o apontador assistente. Aqui embaixo dá para ver só a cabeça dele, mas é o juiz de linha também, beleza? Aqui nós teremos os sinais, tá? Sinais manuais e oficiais. Só deixa eu otimizar aqui para a gente assistir o vídeo. Então, aqui nós teremos basicamente as partes, os sinais manuais que são realizados pela equipe de arbitragem.
Então é isso. Eu não sei se vocês conseguiram ver o primeiro ali, porque foi muito rápido, mas é a autorização para sacar. Quando o indivíduo, quando ele apita, ele também autoriza o saque, tá? O saque só acontece depois da autorização. Daí é esse movimento, tá? Segundo, equipe que saca. Normalmente, quando tem um ponto, ele aponta para o chão, né? Aconteceu o ponto, por exemplo, a equipe da minha direita colocou a bola no chão da equipe esquerda, ou seja, ponto ali, né? Bola ao chão, e a equipe vencedora, a equipe que saca, é a minha equipe à direita, beleza? Vou voltar aqui. Beleza, essa foi a parte ali das características das funções e dos sinais. Agora a gente parte para a questão da súmula, tá? A gente vai com calma, porque ela é complexa. Eu acho que seria interessante antes eu mostrar a súmula de maneira geral. Então, essa daqui é a súmula, tá? Vou tentar dar um zoom aqui em cada parte. A gente vai ver ali que, deixa eu colocar o botãozinho aqui, a coisinha vermelha. Isso daqui é a parte do cabeçalho, tá? A gente vai ver ali especificamente. Aqui nós temos a parte principal, que tem o 7.1. Então, o 7.1 vai estar escrito todo aqui, toda a informação referente ao primeiro set, segundo set aqui, tá? Vou puxar aqui, né? O segundo set. O terceiro set é aqui embaixo. O quarto set é aqui. E o quinto e último set é esse aqui, beleza? Tá? Aí a gente tem aqui embaixo as penalidades, aqui a observação, o resultado e as equipes. Aqui é a parte das equipes, tá? As partes principais. E o resultado final seria isso aqui, tá? Então vamos lá para a súmula. Então nós teremos aqui o cabeçalho da súmula, tá? Ele é o documento oficial do jogo. Aqui nós anotaremos tudo sobre o jogo, tá? E aqui, então, o cabeçalho é a parte de colocar as questões iniciais sobre a partida. O nome da competição, deixa eu colocar aqui, o nome da competição, então pode ser o campeonato municipal de Florianópolis, por exemplo, a cidade onde acontece, o ginásio, a fase, o número do jogo. Então, é o primeiro jogo, 001. Do sexo, então, se é um jogo da equipe masculina, marca um X aqui. A categoria, se é juvenil, por exemplo, infanto, a data, o horário e as equipes, beleza? Quando é o Flamengo, por exemplo, a equipe do Flamengo, daí coloca um FLA aqui, tá? Coloca a sigla. E aqui a gente decide qual vai ser a equipe A ou a equipe B, tá? Coloca aqui o Fly, ele é a equipe A, daí marca aqui esse ciclo A, tá bom? Aqui a gente tem aquela informação que está lá no canto direito inferior. Aqui nós teremos, então, aquela mesma informação, a equipe A e a sigla, o número dos jogadores em ordem crescente, tá? O nome dos jogadores da equipe A e, desse lado, o número e o nome da equipe do lado B, tá? Vejam só, nós temos a ordem crescente dos números, mas o jogador, o líbero, ele tem a anotação aqui embaixo de forma isolada. Então, se ele é o número 2, por exemplo, aqui poderemos ter o número 1, embaixo o número 3 e por aí vai. O líbero fica anotado de forma isolada. O capitão, digamos que é o número 1, ele vai ter escrito aqui o nome dele e um círculo, o número dele vai ser circulado para saber quem é o capitão, quem que é a pessoa que pode se direcionar a conversar ali com o árbitro, tá?
Aqui nós temos a comissão técnica, onde a primeira linha é o técnico de cada um, a segunda são os auxiliares técnicos, o preparador físico e o médico. Tá? Aqui ao final tem a assinatura que eles precisam colher do capitão e do técnico de cada uma das equipes, beleza? Mas essa daqui basicamente é a parte principal da súmula, onde primeiramente a gente anota S para o time sacador, ou seja, quem ganhar aquela posse de bola ali no sorteio, quem ganhar e tem o direito ali de sacar, né? Ele vai ser marcado um xizinho aqui como S e R é o time B nesse exemplo aqui, ou seja, ele é a equipe receptora, tá? Um detalhe interessante, quando ele é o sacador, então, vejam só, aqui temos as posições. A primeira, que é aquela posição onde tem o sacador, tá? Lá quem está na inferior direita, no rodízio, tem que lembrar agora das posições. A 2, que é a saída de rede, a 3 é o centro de rede, o 4 é a entrada de rede, o 5 é o inferior esquerdo, né? E o 6 é a posição central, tá? Então tá aqui, ó, que tem como se fosse um número de cada um dos jogadores, digamos que o camisa 2 está na posição 2, que é o que vai sacar, o 5 na posição 2 e por aí vai, tá? Aqui então nós marcamos um X, X não, pode ser um Vzinho ou marcam um tique ali no 1, que é o primeiro saque desse indivíduo, tá? Que é o camisa 2. Aqui vai ser colocado quantos pontos acontecem durante o saque dele. Vejam só, aqui eu coloquei 4. Então, durante as jogadas, nós tivemos 4 pontos dessa equipe, enquanto ele sacava. E aqui nós teremos os pontos que estão acontecendo nesse set. Então, 1, 2, 3, 4. Foram marcados 4 pontos. Depois disso, possivelmente eles sofreram um ponto. Então, eles levaram um ponto. Nesse primeiro saque, como vocês sabem já, de acordo com a regra, o primeiro indivíduo aqui ele não vai sacar, porque ele é a equipe receptora. Então, quando eles fizerem um ponto, vai ter o rodízio, logo ele não vai sacar na primeira rodada. Ele vai sacar só na próxima vez que ele chegar naquela posição. Beleza? E aqui, digamos que quando ele fez o 4 pontos, a outra equipe fez um ponto. Então, eu já marco aqui, então, um ponto para essa equipe, que foi durante o saque desse indivíduo, durante o quinto saque desse indivíduo. O que aconteceu aqui? 2 pontos dessa equipe durante esse saque. E aí eu marco 2 pontos aqui. E aí por aí vai, tá? Segue nessa linha. Beleza? Vejam só, quando um jogador é substituído, aqui, por exemplo, a equipe B, o jogador estava na posição 3 inicial, ele é o camisa 6, ele foi substituído pelo camisa 5. Então, essa linha aqui de baixo é a linha que nós colocaremos os substitutos, tá? Os indivíduos que vão entrar em campo. E quando acontece essa substituição, eu coloco a pontuação que estava quando aconteceu essa substituição, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estava 3 para a equipe deles e 7 para a equipe adversária. Então, quando o camisa 5 entrou no lugar do 6, eles estavam perdendo de 3 a 7, tá? E aqui nesse exemplo, ele entrou novamente, o camisa 6 voltou para o jogo, ou seja, eles destrocaram a posição, tá? E daí eu anoto novamente quando acontece essa substituição. Nesse caso aqui, daí marcado aqui embaixo, tá? Quando o 5 saiu e o 6 entrou, o jogo estava 7 a 9, tá? Como está aqui no exemplo. Beleza?
É interessante, deixa eu ver aqui. Tá. Tem alguns pontos específicos que a gente tem que destacar, como por exemplo aqui temos as observações. Uma equipe não pode ficar com menos de 6 jogadores em quadra. Mas temos um limite de substituição, uma para cada jogador. Porém, existe o problema de acontecer um jogador, por exemplo, se machucou, ou o líbero, que pode trocar, pode ter 2 líberos ali, né? Nós podemos intitular um novo líbero, caso o único líbero tenha algum problema. E aí pode acontecer essa substituição com ressalva. Aqui daí a gente coloca na observação, teve uma substituição excepcional, porque o indivíduo se machucou. Daí a gente anota aqui na observação, beleza? Os tempos de descanso, olha aqui, pessoal. Aqui tem o 7-1, por exemplo, em cada um deles vai ter o mesmo design, tá? Para todos os sets. E quando tem um tempo de descanso, é anotado aqui, ó, nessa seção tempo. Um tempo técnico, por exemplo, a gente coloca aqui. Quando a gente anota a pontuação que estava quando foi solicitado esse tempo técnico. Então, por exemplo, aqui estava 7-12 no primeiro tempo que ele pediu e 21-23 no segundo momento que ele pediu, no segundo tempo que ele solicitou. Beleza? Aqui nós temos as sanções, então está lá no canto esquerdo inferior. Aqui é anotado tudo o que acontece de infração. Tá? As solicitações indevidas podem ser anotadas aqui. Aqui, por exemplo, pode anotar quando um técnico faz uma falta e o time sofre uma penalidade. Quando acontece isso, o time perde o direito de saque e também acaba tendo que acaba perdendo um ponto, né? Perdendo um ponto não, a equipe adversária ganha um ponto. Eu vou repetir por causa dessa moto, mas a equipe, quando um técnico, por exemplo, faz uma infração, uma equipe técnica ou até mesmo o médico, o assistente, enfim, aqui tem a abreviação para cada um deles, tá? Tem até para o número de jogador e tudo mais. Quando uma equipe externa, por exemplo, a equipe técnica faz uma falta, a equipe perde o direito de saque e a equipe adversária ganha um ponto. Quando ele ganha um ponto, vou até voltar aqui, eles... Opa! Aqui, por exemplo, no ponto... o primeiro ponto foi foi o ponto de uma sanção da equipe. Ele faz o 1 e também circula esse 1 para sinalizar que foi uma sanção, tá? De alguma questão técnica. Aqui, então, eles vão anotar se é uma advertência, uma penalidade, uma expulsão, uma desqualificação. Tá? A gente viu ali nos sinais que existem o cartão amarelo, cartão vermelho, um cartão amarelo e vermelho, tá? Juntos e separados. Cada um é designado para um desses tipos aqui de sanção. Tá? É interessante, eu vou enviar para vocês também as regras para vocês lerem com atenção ali o que cada um, o que é necessário para ter uma expulsão, ou em que momento cabe-se uma desqualificação, tá? E aqui, por exemplo, quando acontece essa sanção, é anotado. Aqui, por exemplo, foi o R. O R é um retardamento do saque, ou seja, a pessoa estava atrasando para sacar, daí a equipe infratora foi a equipe A, foi no 7-1 e o placar estava 17-15, beleza? Esse daqui é um exemplo. E daí segue a mesma lógica aqui.
No resultado, acho que é a parte final aqui, o resultado mostra, aqui a gente vai colocar alguns pontos. Então, aqui tem o T, S, V e o P. Interessante colocar aqui, então, a sigla da equipe A, a sigla da equipe B, o set da duração, o T, a gente vai colocar os tempos pedidos, então, quantos tempos eles pediram em cada um dos sets, tá? As substituições feitas, quantas aconteceram durante cada set, a vitória do set, então a gente marca um Vzinho, a equipe A ganhou, eu marco um V aqui no 1. Se a equipe do B ganhou o segundo set, eu marco um B aqui. E os pontos, né? Quantos pontos eles fizeram, a equipe A fez, quantos pontos a equipe B fez, tá? Aqui, ó, a set duração, aqui no centro. Do primeiro ao quinto, nós precisamos inserir quantos sets jogados. Aqui, ó, nós temos a... Deixa eu puxar aqui a minha coisinha ali. Aqui, ó, tem a pontuação. O horário, a pontuação, na verdade, está aqui. Aqui tem o horário de início do jogo, o horário do término, e a gente faz a diferença para verificar quanto tempo durou. Tá? Aqui a duração dos sets em minutos. Aqui a gente coloca o tempo, então, de cada set, tá? E aqui vai colocar oficializando quem foi o vencedor. Por exemplo, a equipe A é o Fla, aí coloca aqui, vencedor Fla. E aqui no 3 a gente coloca quantos sets eles perderam. Então, se o jogo foi 3-1, a gente coloca 3 sets a 1. Tá vendo? Tem um 3zinho que sinaliza, porque a gente só ganha o jogo de 3 a alguma coisa. 3-1, 3-0, 3-2. Beleza? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A parte da importância da equipe técnica, as competências de cada um deles, também os gestos que são realizados, tá? O videozinho ali mostra bem, são técnicos capacitados e eles mostram muito bem como são cada um dos sinais manuais oficiais, tá? E um pouquinho da súmula, tá? As partes principais aqui para vocês reconhecerem a súmula, conhecerem a súmula, né? Caso vocês nunca tenham visto. E é interessante, porventura, caso sejam um capitão ou até mesmo um técnico um dia, vocês precisam se atentar para verificar se as anotações estão todas corretas, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me enviar por e-mail, beleza? Então, até mais.